sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos no terceiro programa da série sobre as questões da provável reforma tributária, o que o Congresso está discutindo sobre as questões tributárias do Brasil. E quem está aqui para esclarecer essas dúvidas, explicar esses projetos, esses temas polêmicos e complexos é o professor Sérgio Neme. Ele é advogado, ele é contador, é professor do curso de Direito da Unifil, da pós-graduação da Unifil. Professor Sérgio, muito obrigado mais uma vez. É o nosso terceiro programa, o último dessa série, né? Nos dois programas anteriores, você comentou sobre dois projetos de emenda à Constituição que estão no Congresso, sim, né? Sim. Que foram, como você falou, abraçados, um mais pela Câmara, outro mais pelo Senado. Um é o projeto de emenda à Constituição, nós comentamos 110/2019, foi do primeiro programa. Sim. E o segundo programa nós falamos do projeto de emenda constitucional 45/2019. Então quem está nos assistindo, tem dois programas anteriores que você tem que ir lá no YouTube e achar para poder entender esses dois projetos anteriores. E agora, você tinha comentado no primeiro programa, eu até tinha uma visão de que o governo estava mais envolvido, que na verdade quem está mais querendo aprovar isso é o Congresso, a Câmara e o Senado estão tentando por essa reforma. Mas o governo está, mesmo que timidamente, melhor que os anos anteriores, tentando aí, de uma forma ou de outra, conseguir melhorar a questão tributária. E aí tem um projeto de lei que é o 3.887 de 2020, então desse ano, do mês de abril. Pelo jeito a pandemia fez mesmo o governo sair um pouquinho do lugar. Né? Exatamente. Então, projeto de lei 3.887/2020, para quem está nos assistindo. O que esse projeto de lei... Primeiro, qual que é a diferença de projeto de lei para projeto de emenda à Constituição, para quem está nos assistindo? E o que esse projeto de lei, que o governo traz nele de diferente dos outros? Bem, vamos lá. Esse é por projeto de lei, porque a história é mais ou menos a seguinte. Num primeiro momento, o governo se comprometeu com uma reforma tributária. Isso é um compromisso que foi assumido, e especialmente pelo ministro da Economia, que acho que é o grande avalista, nosso grande fiador de mudanças econômicas, é o atual ministro da Economia, que é o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes sempre se comprometeu a trabalhar uma reforma tributária. Porém, né, Brasília tem a sua dinâmica. O que a gente ouve muito falar em bastidores aí é de que o governo, ele acenou, né? Olha, faz, mas deixa as partes mais polêmicas para um segundo mandato. Entendi. Então, nesse sentido, ou a partir desse encaminhamento, o ministro Paulo Guedes ele chegou à conclusão em aprovar um projeto em 4 fases. 4 fases. 4 projetos, na verdade. 4 projetos. Por setores. Para não fatiar. Vai mandando um pedacinho. Vão mandando, passou para o próximo, para o próximo e para o próximo. Bem, por que ele é uma lei? Por que ele é um projeto de lei e não uma emenda constitucional? Como essa primeira fase ela é tímida, ela altera coisas mais simples, não haveria necessidade de alterar a Constituição por hora. Entendi. E por isso o encaminhamento da primeira fase do projeto que o governo pretende encabeçar, ele é um projeto de lei, porque ele mexe apenas em 2 tributos. Esses 2 tributos, o PIS e a COFINS, eles são tributos da União. Eles não têm previsão expressa na Constituição sobre eles e não mudam com nenhuma regra constitucional. E não vai ter que brigar com o Estado, então. Com o Estado, porque é um tributo só da União. Não tem o ICMS que você falou. Não teria o problema do ICMS e do grande conflito com os estados, especialmente no Senado. Então, por que é por projeto de lei? Porque dá para fazer simplesmente com um projeto de lei. O que avançaria em termos rápidos assim da aprovação. Um projeto de lei é muito mais fácil de aprovar do que uma emenda. Não tem... O quórum é bem menor. O quórum de aprovação é bem mais simplificado. Tem que ter 2 votações. Uma votação em cada casa e não 2 em cada casa, como é uma emenda. Maioria simples na Câmara, maioria simples no Senado. Coisa que o Congresso, com boa vontade, em 90 dias faria. Entendi. Mas o problema né? Quando o ministro Paulo Guedes falou desse projeto de reforma tributária que ele faria, gerou uma expectativa no mercado. Né? O mercado gerou uma expectativa. Vai mexer em mais coisa, né? E, de repente, quando o governo apresenta esse projeto de lei, pelo menos no mercado, a sensação foi de muita frustração. Entendi. Foi de muita frustração porque ele é um projeto tímido.
Assim como eu costumo brincar com a reforma da casa, é alguma coisa assim, não, vamos pintar aquelas duas paredes ali. Fazer a reforma, o cara vai lá e só pinta o muro. Pinta o muro da casa, né? Dá uma pintadinha ali no muro e falou, a casa está reformada. E o mercado hoje, né? Na verdade, quando eu digo o mercado, eu digo os empresários, quem trabalha na área, pede algo mais concreto. Pede algo mais concreto. E por isso a decepção. O ministro Paulo Guedes, até em algumas entrevistas que eu vi com ele, reforça que essa é só a primeira etapa. Que essa é só a primeira etapa, que a pandemia atrapalhou, né? Ele diz que eles estão fazendo estudos econômicos de impacto, porque em matéria tributária isso é muito sério. Mexer em matéria tributária, você tem que ter estudo econômico sério. Por quê? Porque às vezes hoje não tem impacto, mas daqui 5 anos vai ter. E isso não pode deixar de ser analisado. E mais, o ministro sinaliza de que a União hoje também não pode perder receitas. Ele fala muito, ele bate muito nessa tecla. Ele fala, olha, na nossa atual conjuntura econômica, principalmente num clima de pandemia, a União não pode abrir mão de receita no momento, né? O ministro continua falando de mudanças estruturais a médio e longo prazo. E em matéria de economia, quando você fala médio e longo prazo, é sinônimo de 2 anos para frente. Né? Médio prazo é 1 ano a mais, longo prazo é de 5 para mais. Então, parece que é um encaminhamento de que uma reforma mais ampla ficaria para um próximo mandato. Eu vou chamar só o intervalo, que a gente já está no finalzinho do primeiro bloco. Claro. A gente volta já, não sai daí, com o professor Sérgio Leme falando mais um pouquinho desse projeto de lei que foi apresentado pelo governo lá no Congresso. Não sai daí, a gente volta já. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor pra você. Unifil, você já decidiu. A antiga estação ferroviária, inaugurada em 1950, passou a sediar o Museu Padre Carlos Vaz em 86, pertencente à Universidade Estadual de Londrina. Até 81, os trens partiam e chegavam na estação monumental e imponente, embora uma cópia de modelos europeus. Como o Museu Histórico de Londrina, abriga um acervo com mais de 30 mil fotografias catalogadas, aberto à comunidade, e que recontam a trajetória de 33 etnias que apostaram vidas e sonhos na Terra Vermelha, que apenas começava sua própria trilha. As salas nunca estiveram tão vazias. O silêncio nunca foi tão presente. Por outro lado, o aprendizado está mais presente do que nunca. Estamos aprendendo mais sobre empatia, solidariedade, transformação, união, reinvenção. Em poucos dias nos adaptamos à nova realidade, porque acreditamos no poder transformador da educação. Professores, alunos, colaboradores, uma instituição inteira precisou se transformar. A mudança não foi fácil, nós sabemos. Porém, a esperança é que em breve os risos possam ser ouvidos de longe. Tudo terá um novo sentido. Afinal, o mundo não será mais o mesmo, assim como cada um de nós. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil. Nós estamos falando sobre a provável e possível reforma tributária que está sendo debatida no Congresso através de projeto de emenda à Constituição, projeto de lei, enfim, várias questões estão sendo discutidas no Congresso, e quem está aqui para esclarecer o que está acontecendo agora no Congresso sobre essas questões tributárias
é o professor Sérgio Neme. Professor Sérgio, no programa, no bloco anterior, a gente já gravou 2 programas, já foram exibidos 2 programas. Quem está nos assistindo e não assistiu, vá lá no YouTube, acessa lá para assistir os programas anteriores. Nós estamos falando do projeto de lei 3.887/2020. Isso Anotei aqui para não esquecer. 3887/2020. Projeto que foi do governo, apresentado lá no Congresso. Vai passar pela Câmara ainda, né? Mas o que esse projeto, então, está discutindo? Você falou que é PIS e COFINS. Sim. Qual que é a ideia central dele? É unificar também igual os outros projetos de emenda à Constituição que a gente falou nos programas anteriores? Bem, vamos lá. O PIS e a COFINS, só para que vocês conheçam, eles são 2 tributos federais. Na verdade, eles são contribuições, não são impostos. Todo empresário paga esse PIS e COFINS? Todos. Na verdade, assim, todos nós pagamos o PIS e a COFINS. Por quê? Porque assim como o ICMS, ele vem embutido no preço dos produtos. Ah, tá. Ele também é sobre o consumo, né? Então todo produto que você compra tem PIS e COFINS embutido. Entendi. Hoje o PIS e a COFINS, além de serem 2 tributos, eles têm 2 regimes diferentes, 2 grandes regimes. Existem mais, mas são 2 grandes regimes, o cumulativo e o não cumulativo. Aí é questão bem técnica a diferença de um para o outro. Qual é a ideia do governo por esse projeto? Primeiro, unificar os 2. Em vez de ser PIS e COFINS, vai ser uma única contribuição social. E segundo, então, unir os 2 tributos e unificar os 2 regimes. Né, na forma de um deles, que é o não cumulativo. O que isso implicaria na prática? Né? Falou assim, o que isso implica para nós? Olha, a questão é mais ou menos a seguinte. Isso altera muito a dinâmica para as empresas. Né, para as empresas. Algumas empresas se beneficiariam dessa alteração. Então a gente precisa ser bem honesto e dizer, olha, para algumas empresas isso ia ser bom, porque ia reduzir carga tributária para elas, e para outras ia aumentar a carga tributária. Diz o governo que na conta entre aumento e diminuição, voltamos a tal neutralidade. Mas alguém vai ser penalizado e alguém vai ser beneficiado. Quem seriam os mais beneficiados? Indústria e comércio. Quem seriam os mais prejudicados? Prestadores de serviço. É mais ou menos assim que a balança tá. O prestador de serviço vai pagar um pouquinho a mais e a indústria e o comércio pagariam um pouquinho a menos. Então, hoje, por exemplo, a alíquota congregada do PIS e da COFINS dá em torno de 9,25%. Só esses dois dá 9,25%. Exatamente, só esses 2. Você falou tem o ICMS, que é 18%, tem o IPI, que é na mediana, que é 10%. O brasileiro vai dar o quê? 30%, 40%? Hoje se fala entre 36% e 38%, a depender do... claro, coisa, né? Depende muito, assim, do método utilizado. Mas com certeza mais de 36%. No final das contas, eles não vão querer mexer nesse percentual todo. Eles vão só mais simplificar, igual você falou. No caso, alguns vão pagar menos e outros vão pagar mais. Seria uma redistribuição de carga. Entendi. Vamos dizer, nós estamos ali, nós 2 aqui com 2 mochilas, as 2 juntas pesam 100. Só que eu tô pegando 60 e você 40. A gente ia tirar um pouco da minha mochila, colocar na sua. Mas quando a gente somar as 2 mochilas, o peso continua o mesmo. Pro lado do governo, para a carga, continua a mesma. Talvez é um reequilíbrio, né, dessas cargas tributárias. Buscando, entre aspas, uma justiça. Só que, como eu diria, o PIS e a COFINS hoje tem de 9,25% de carga somada um do outro, né, no regime não cumulativo, e passaria a 12%. Então tem um aumento. Então ia aumentar um pouco essa lei. Mas em outras regras, que aí são regras mais técnicas, para a indústria e para o comércio isso implicaria, apesar da alíquota subir, essas outras regras dariam uma diminuição da carga para eles. No final, no frigir dos ovos, ali exatamente. No total da balança, ia baixar no para eles ia cair. Isso geraria, num primeiro momento, um ganho para nós consumidores. Por quê? Poderia gerar mais emprego por parte de indústria e comércio? Com certeza. Entendi. Porque reduz a carga tributária, dá mais dinâmica. Pode gerar mais emprego ou pode refletir em preço. Entendi. Né? Porque daí você tem os 2 lados. Conseguem ter melhor negociação. Essa diferença, ou a indústria pega aquilo como lucro e investe, ou às vezes na redução de preço. De um lado ou de outro o país ganha, né? De um lado ou de outro o país, digamos assim, acabaria ganhando com isso. Só que tem outro lado. Hoje, 86% das vagas de emprego no Brasil estão nos prestadores de serviço. Então, às vezes ganha-se aqui e perde-se de lá. Os prestadores de serviço reclamam muito desse projeto, que dizem que mais uma vez eles estão sendo penalizados e a indústria brasileira, que
é acusada também de ter, né, muitos problemas, está sendo mais uma vez beneficiada. O que os prestadores de serviço pregam é que tem uma reforma justa para todos, e não só atendendo a indústria. Né? Porque essa reforma, ela beneficia sim a indústria acaba sendo um pouco melhor para ela. Mas de uma maneira geral, a gente precisa dizer o seguinte, ela é muito tímida. Ela não resolve o problema que é o ICMS, que é o grande vazamento no telhado da nossa casa. Né? O projeto do governo não ataca isso, há promessas de que no futuro o faria, mas por hora não há esse encaminhamento. Para mexer no ICMS tem que ser projeto de emenda à Constituição. Tem que ser por emenda à Constituição. Ele tem previsão constitucional, tem uma lei complementar também que o rege, a lei complementar 87 de 96, mas mexer nela não resolve o problema. Efetivamente a gente precisaria de uma alteração de índole constitucional. Precisa realmente de base política ali, porque para aprovar uma emenda não é fácil. Né? Tanto que dentro dessa ampla discussão que está tendo sobre os dois projetos, o 110 e o 45, sequer colocaram na pauta o projeto do governo. Entendi. Porque falam que o projeto do governo em si ele não é relevante. Nos projetos de emenda à Constituição, que você comentou nos dois primeiros programas, eles também falam do PIS e do COFINS? Sim. Eles estão incluídos os dois. Então esse projeto de lei, na verdade, se eles sentarem e negociarem os dois projetos, lá como a gente falou, para chegar num denominador único, esse projeto vai cair por terra, ele não vai ter utilidade nenhuma, porque em ambos os projetos, tanto o do Raul quanto do CECIF, ambos, já dentro daqueles tributos, tem o PIS e a COFINS. Então, se a gente pensar indiretamente para o governo, se o outro aprovar uma emenda à Constituição, para ele talvez seja mais vantajoso, porque não vão ter que mexer tanto em 4 etapas. Exatamente. Né? O governo tinha um projeto essas 4 etapas, havia até um desenho de como elas seriam, era um pouco diferente, mas assim, é até difícil comentar sobre ela, porque nunca houve um documento oficial. Entendi. O único documento oficial que nós temos hoje do governo é justamente esse PL, que está aí hoje na Câmara dos Deputados. Então, assim, é muito mais conversa de bastidor do que propriamente algo concreto apresentado pelo Executivo. Para a gente encerrar, a sua opinião é de que ano que vem a gente tem alguma novidade em relação a isso? Você acha que esses projetos de emenda que são um pouco mais audaciosos, eles vão mesmo para frente? Você acha que a Câmara e o Senado eles vão conseguir chegar por tudo que você está acompanhando aí? Olha, as apostas em Brasília sobre isso, e eu sigo elas, acho que até de gente que tem mais conhecimento de tramitação, eles falam que reforma tributária é a grande pauta do primeiro semestre do ano que vem. Seria a grande pauta do segundo semestre, mas a pandemia esvaziou isso, eleições municipais dificultam muito, mas as apostas em Brasília é que o primeiro semestre do ano que vem, a maior pauta do Congresso vai ser a reforma tributária. 2021 vai começar com isso ali, né? Por quê? Porque ano que vem é o ano ideal, né? É o penúltimo ano de mandato, não é ano eleitoral e é um ano em que o Brasil precisa também dar uma resposta para a pandemia. E isso vai ser algo interessante. Só para quem está nos assistindo, ano que vem é o ano de 2021. Talvez você esteja nos assistindo em 2021, então já é este ano. Então, né? Tomara que vocês que estão aí em 2021, a reforma tributária já esteja mais avançada. Sérgio, nós chegamos no final aqui do tempo. Muito obrigado pela sua participação nesses 3 programas. Deu para a gente entender o que está sendo discutido, porque é um tema que é muito difícil para a gente que é cidadão entender essa questão tributária. Mas a gente entendeu que é muito complexo o nosso sistema, que precisa primeiro ser simplificado, né, ser unificado. E obrigado mais uma vez. Eu gostaria de agradecer, é um prazer de novo estar aqui com o pessoal da UTV, é sempre um prazer estar por aqui, né? E espero que com novidades, quem sabe tenhamos mais programas aí para conversar. Quem sabe falando de uma proposta efetivamente aprovada. Os reflexos, né? Quem sabe ano que vem tenhamos isso aí. Tomara. Se Deus quiser, 2021 tem tudo para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Se for fazer pós-graduação, não se esqueçam, pós-graduação é na Unifil, Direito Penal, Direito do Trabalho, Direito Civil, Direito Previdenciário, Direito Imobiliário, Notarial, Perícias, enfim, uma gama de pós-graduação, de áreas na pós-graduação, melhor preço, qualidade excepcional. Entre em contato com a Unifil e faça a pós-graduação na Unifil. Muito obrigado pela sua audiência, continue a nossa programação, até o próximo programa. Um abraço. UTV mais perto de você.